Queridos irmãos, saúde e paz. Sejam muito bem-vindos a mais uma escola bíblica sabática, lição 39. Nossa, nunca foi tão longa uma matéria, um tema, não é verdade? Mas tem sido bom esse tempo de estarmos juntos estudando a palavra do Senhor. Nós então vamos para a continuidade ou a continuação da lição passada. A obediência tem seu preço, parte 2. Aqui, o pastor Henry ele vai trabalhar a perspectiva agora das pessoas que estão ao nosso redor e elas pagam um preço por isso também. Tem um custo para as pessoas que caminham com aqueles que caminham com Jesus, com aqueles que têm a missão de levar o Evangelho, com aqueles que têm a missão de profetizar a palavra do Senhor. E nessa aula a gente vai refletir sobre isso e você é convidado a fazer isso com alegria no seu coração. Espero que você esteja bem e que esse tempo juntos possa ser um tempo sempre de crescimento espiritual, de sermos despertados pelo Senhor, encorajados pelo Santo Espírito, diante da grande lição que a gente tem. Nesse chamado de Deus para conhecer e fazer a vontade dEle, ele é um chamado que envolve tudo na nossa vida. Não é simplesmente uma área da fé, da religiosidade, alguma coisa desse gênero. Então a gente precisa sempre entender que o aprendizado, o conhecimento, ele é vasto, ele é muito grande. Quando nós olhamos aqui para a nossa lição, a gente vai ver que essa obediência, então, tem um preço para as pessoas que estão ao nosso redor. E ele já cita 3 personagens bíblicos. Moisés, quando Deus levanta Moisés para libertar o povo, ele vai lá falar com o faraó. O que acontece? O faraó aumenta o trabalho dos escravos, começam a ser maltratados, e tudo por causa da palavra que Deus mandou levar. Aqui nós encontramos também Maria. Jesus, o Deus encarnado, vem para uma missão, mas por causa de Jesus, Maria sofre. E ela sofre a maior dor que uma mãe poderia sentir, que é ver o seu próprio filho morrer. E na morte de Jesus, ela foi terrível, como todos nós sabemos. Quando nós pensamos aqui também no apóstolo Paulo, na missão que ele tinha, e aqueles amigos que estavam em volta, os discípulos também, que Deus foi levantando, aqui fala de Jason. E aí Jason é preso, Jason sofre uma perseguição ali daquele grupo. Então, irmãos, a gente precisa entender que andar com Jesus tem custo, é perigoso. Quem andava com o apóstolo Paulo tinha dificuldades também por causa da batalha espiritual que se vive. Nos dias de hoje pode ter diminuído alguma coisa, dependendo do cenário onde estamos envolvidos, mas continuamos a pagar um alto preço por isso. Tem custo. Talvez você esteja pagando esse custo hoje, talvez essa palavra venha diretamente ao seu coração. Quando nós então somos salvos por Jesus, a gente sai das trevas para a sua luz, algumas pessoas que estão à nossa volta continuam em trevas. Pessoas que têm o mesmo sobrenome, o mesmo sangue, trabalham no mesmo lugar, estudam no mesmo ambiente, e a gente vai enfrentando tudo isso. Quando nós refletimos sobre essa importância de seguir a Jesus, a gente também não pode esquecer que Deus está cuidando de todo mundo. Deus ia libertar o povo de Israel que estava no Egito. E no tempo certo eles entenderam. Maria foi eleita para isso. Deus a escolheu, a preparou para isso. E ela precisava viver essas dores também diante da missão dela e daquilo que Deus ia realizar através da vida dela após a morte de Jesus. Por mais que nós não tenhamos informações registradas nos evangelhos sobre isso. E outros discípulos também, a proporção que o evangelho foi sendo pregado. Então, nós precisamos também perceber a amplitude de tudo isso. Ele nos chama a atenção aqui que você não pode continuar onde está e acompanhar Deus ao mesmo tempo. Não dá para fazer 2 coisas ao mesmo tempo. E Jesus fala sobre as riquezas e servir ao Senhor. E as riquezas, lógico, nesse contexto que Jesus fala era o dinheiro realmente, mas às vezes nós temos outras riquezas.
e que a gente quer botar no mesmo patamar no valor de Deus. Não dá para fazer isso. Deus é a fonte de todo bem, Deus é a fonte de toda a verdade. E aí a gente precisa seguir em frente, ok? Deus é a pessoa mais importante da nossa vida. Jesus é a pessoa mais importante da nossa vida. Não são os nossos cônjuges, não é a nossa família, não são nem nossos filhos, nem carreira acadêmica, carreira profissional, ou que seja. Deus tem a preeminência de tudo isso. Ele vai falar aqui de um testemunho da vida dele, quando a família dele teve que pagar um preço, um custo. Ele teve 5 filhos e ele era um pastor missionário, precisava plantar igrejas, precisava viajar, e ele ficava então preocupado. Mas quando ele entendeu o seu chamado, ele entendeu que Deus cuidaria da esposa dele e dos filhos dele. Deus cuida de todos nós da melhor forma possível, não existe outro que faça isso. Então fique tranquilo, descanse no Senhor, diante da missão que você tem, ou de algumas coisas que de repente estão próximas de você, do chamamento de Deus para realizar algo maior no reino, né, através da sua vida. Então nós precisamos entender que Deus cuida. Quando nós pensamos no trabalho missionário, irmãos, missionário é igual militar. Eu não sei se você tem família militar, conhece militares, mas o militar ele não fica parado num lugar só. Então, muitas vezes ele fica andando pelo país todo, em determinados períodos, né, da sua carreira, e aí a esposa tem que se adaptar ao novo lugar, os filhos precisam se adaptar, e conheço muitas histórias de esposas de militares depressivas, angustiadas, filhos também. Você imagina um filho adolescente estar no lugar, de repente o pai é transferido para outro lado do país, está lá no norte, de repente tem que ir para o sul. Missionários é a mesma coisa. Quantas histórias eu conheço de pastores, missionários, que ficam em determinado lugar e às vezes o trabalho ele é itinerante, fica 3, 5 anos no lugar, de repente vai para outro. Existe um custo. Mas esse custo ele é calculado pelo Senhor. E mais do que qualquer coisa, queridos, já foi calculado na cruz do Calvário. E não existe ninguém que ame mais a família do que o próprio Deus, quem a criou. Então, nesse exemplo que ele nos dá aqui, da experiência dele, ele acredita que o Senhor vai cuidar e o Senhor cuida dos seus filhos. E ele fazendo a parte dele e a grande parceira, que é a Marilyn, né, a esposa aqui ao lado. Então, nós não podemos deixar de perceber esse cuidado. Ele dá um exemplo aqui interessante quando o filho mais velho, Richard, chega para a própria mãe e diz assim: eu tenho pena do meu pai porque ele está trabalhando tanto e a igreja não cresce, ninguém confessa Jesus como o Senhor da sua vida. O filho já estava percebendo a luta do pai. Ele então conversa com seu filho mostrando que não é assim que funciona. Né? Deus é Deus de tudo, é Deus quem salva as pessoas e tudo tem um tempo. Mas como nós vivemos dentro do nosso coração, a gente quer salvar as pessoas, a gente quer ver a congregação crescendo, a gente quer ver a igreja crescendo, a gente quer ver, né, o movimento das águas no nosso batistério. Nossa, isso é bom demais. Mas quem faz isso é o Senhor. Muitos pastores, alguns líderes, até missionários, querem botar o carro na frente dos bois. E às vezes criam estratégias pragmáticas só para ter um número ou ver pessoas indo à frente muito mais emocionadas do que experimentando um novo nascimento em Jesus. Ele explica para o seu filho aqui. E esse filho vai entender o que ele estava vivendo. Quando nós pensamos, irmãos, nos desafios da Igreja de Cristo, de liderarmos a igreja, e no meu caso como pastor e como missionário, eu não vivi o que ele viveu ainda, talvez amanhã eu viva, porque a minha atuação sempre foi no Rio de Janeiro, em trabalhos urbanos, plantação de igreja, mas viagens curtas, né, conhecendo o Brasil todo, indo para outros países também, mas viagens curtas. Então eu não vivi esse afastamento dos meus filhos e nem eles precisaram se adaptar em lugares diferentes. Mas no caso de nós pastores, mesmo estando no estado, na cidade, quando a gente sai de uma igreja e vai para outra,
a gente vive esse período de adaptação. Nós vamos completar agora em novembro 5 anos que nós saímos da Igreja Batista do Meia e fomos para Cascadura. Existe uma adaptação, conhecer as pessoas. E graças a Deus os meus filhos têm tido bons relacionamentos, né? E a gente vai conseguindo vivenciar isso. E o pastor fica muito feliz quando a sua família está junto, né? Você tem o seu trabalho, a sua vocação, a sua missão, e você realiza ela sozinho ou sozinha. Mas no meu caso, como pastor, a esposa está no trabalho, no meu trabalho. Sem ela ao meu lado fica difícil a gente liderar a igreja. Os meus filhos também estão ao lado. Sem a família pastoral junta, unida, trabalhando, fica difícil. E às vezes sofrem também com algumas coisas que às vezes acontecem na igreja, e todos nós temos limitações. E eu ainda agradeço muito a Deus. Tem o Felipe, que é o namorado da Milena, que daqui a pouquinho estão casando, e também estão juntos, está junto com a gente, né, fortalecendo a nossa querida igreja em Cascadura. Tem custo para todo mundo, mas quando Deus chama alguém, e no meu caso, Ele botou a pessoa certa ao meu lado, que é a Rosana, aos 28 anos. Deus já salvou os meus filhos, eles estão sendo educados no caminho do Senhor, para servir ao Senhor na geração deles. Ao meu lado, enquanto eles quiserem estar, e depois de adultos, casados, enfim, tendo a vida deles no lugar onde Deus os plantar, para continuar levando essa mensagem. Então, ele ainda conta mais um pouquinho aqui sobre a Mary, ou seja, um determinado momento em que a esposa dele ficou desanimada, né? Ela ficou desestimulada. Isso acontece com todos nós. Talvez esteja acontecendo com você, no seu trabalho, na família. Às vezes acontece na igreja, por causa dos ciclos que vivemos. Se eu disser para vocês que eu estou sempre 100%, eu vou mentir, né? Tem momentos que a gente reflete, tem momentos que a gente fica cansado. E nesse contexto que a gente está vivendo de pandemia, nossa, potencializou mais ainda, né? Já é 1 ano e meio nessa luta, ainda temos algumas coisas pela frente, mas a gente, independente do que seja, o Senhor está sempre nos animando. E ele conta a história aqui, diante do cenário que eles estavam vivendo. Foi quando, num dia de domingo, ele pregando a palavra, quando ele faz um convite ao ministério, à salvação, esse filho dele, Richard, vai lá na frente. E ele diz que quer seguir Jesus, ele quer fazer parte disso tudo. Alegra o coração da mãe. Mas ele diz aqui também, mais 2 meninos vão lá na frente, confessando Jesus como seu Salvador. E os meninos vão dizer que eles estavam lá também por causa da Marilyn, que cuidou deles 2. Ou seja, no momento de tristeza, de desânimo que ela estava vivendo, Deus foi e revelou a sua graça. Não que Deus tenha salvado os meninos por causa da Marilyn, é porque tudo tem um tempo, e Deus respeita esse tempo. E aí foi uma resposta de oração para a esposa do pastor também. Talvez você esteja vivendo isso com seu esposo, com a sua esposa, com um filho, com uma filha, com um irmão, eu não sei. Eu só sei que a gente não pode parar. Eu só sei que a gente tem que continuar no propósito, sabendo que a misericórdia de Deus é derramada todos os dias sobre as nossas vidas e nas pessoas que amamos. Mas não existe dia, hora que a pessoa vai confessar Jesus como seu Salvador. Essa ação é de Deus, é soberano, nascer de novo, a regeneração. O que a gente faz é sempre estar em oração, sempre semeando o Evangelho, nunca cobrando nada de ninguém, enfiando o Evangelho goela abaixo, fazendo terrorismo, ou dizendo para essas pessoas que amamos todos os dias que ela vai para o inferno. De forma alguma. A gente prega a esperança, a gente prega o amor, a gente prega Jesus, né, que é o nosso Salvador. Então ele conta aqui também, né, depois, nos tempos atuais, os 5 filhos servem ao Senhor Jesus junto com eles. Isso é muito bom. Precisamos então, irmãos, entender que todos que vão pagar o custo, eles serão fortalecidos pelo Senhor. Então, no meu contexto, talvez no seu, outros que vocês conheçam, pastores, missionários, líderes, diáconos, tudo tem um custo, a proporção que você se envolve na obra do Senhor. Mas também em outras carreiras, na área de ensino, né?
como eu falei, um militar, você é empresário, você tem um negócio, mas a gente tem que confiar no Senhor e deixar que Ele nos leve sempre em paz. Ele diz aqui que a gente não pode esquecer que Jesus é o cabeça da igreja. Jesus, ele se comunica com o seu povo. Jesus cuida de tudo e assim a gente segue em frente. Ele dá um exemplo aqui também do custo do sacrifício financeiro. Ele dá um exemplo aqui de uma irmã, quando eles precisavam avançar. Então ela dá uma oferta de $2.000, que era metade do que ela tinha guardado na caderneta por tantos anos da sua vida para ter uma velhice melhor. Mas o pastor Henry ficou tão preocupado que ele foi lá conversar com a filha, dizendo assim, olha o que a sua mãe fez, ela era idosa, pastor cuidadoso, né? Porque muitas pessoas dizem, né, que a gente manipula, fica fazendo com que as pessoas possam ofertar aquilo que não tem, ou que seja assim. Nós batistas não fazemos isso. Mas a filha dela diz assim, não roube da minha mãe essa oportunidade de ofertar, de responder positivamente ao Senhor, porque tudo é dele. Né? E muitas vezes as pessoas ficam melindradas sobre a questão de recursos financeiros e não fazem sacrifícios. Vocês sabem, não tenho nenhuma dificuldade de falar sobre isso. Até porque tudo que eu tenho, tudo que está no meu nome pertence ao Senhor. E se precisar desfazer de qualquer coisa a qualquer momento para um investimento em algum projeto, eu desfaço, até porque eu já tenho essa experiência da minha vida. Eu venho de uma família, irmãos, que abraçaram a obra, arregaçaram as mangas. Eu tenho um legado do meu avô que eu não conheci, ele faleceu 4 anos antes de eu nascer, mas meu avô era um agricultor em Nova Iguaçu, semi-analfabeto, plantava arroz, plantava laranja, e servo de Deus. Então ele comprou 2 terrenos na rua principal do bairro, sabendo que o bairro ia crescer. Minha família é uma das fundadoras desse bairro. Mas em determinado momento da caminhada ali, ele entendeu que a igreja precisava estar bem localizada e na rua principal do bairro. E aí meu avô pegou os 2 terrenos que ele tinha e doou para que a igreja fosse construída. Ainda era uma congregação que ficava num lugarzinho ruim do bairro. Deus colocou aquilo no coração dele. Ali ia ser construída uma boa casa para minha avó, para minha mãe, meus tios que ainda eram solteiros, né, saindo lá da roça, vindo um pouquinho para a cidade onde teria tudo. Mas só que ele pagou um preço, abriu mão de um conforto. E meu avô ajudou, juntamente com a minha família e outras famílias pioneiras, a construir a igreja. E esse mês agora, dia 7 de setembro, a primeira igreja batista em Santa Rita, lá em Nova Iguaçu, completou 60 anos. E eu trago comigo essa herança de compromisso financeiro com o sustento da obra, do sustento da igreja, do reino, da obra missionária. Porque, irmãos, é maravilhoso demais vivenciar e viver esses milagres. E eu convido você a viver isso. Seja fiel nas ofertas que você colocou no seu coração, nos votos que você fez. Seja fiel no dízimo, porque é um princípio espiritual. A nossa igreja está vivendo um milagre extraordinário nessa pandemia, desde que começou a pandemia até o dia de hoje. E a gente tem avançado, apesar de todas as lutas. Isso significa Deus revelando para nós aquilo que Ele quer que venhamos a fazer. Então, existe preço, custo? Existe. E que bom que a gente pode, de alguma forma, fazer parte dessa história. Tudo é de Deus. Somos mordomos. Aqui ele vai contar a história do pastor missionário batista Hudson Taylor, que vai sair da Inglaterra para fazer um trabalho na China. Ele diz aqui em 1905. Então, irmãos, aqui ele vai lá para o interior da China, ele vai plantar 205 pontos de pregação, 849 missionários trabalhavam lá e 125 mil chineses foram salvos por Jesus naquela época. Ele é um dos maiores missionários que nós conhecemos da história da Igreja de Cristo, na história moderna. Porque Deus colocou isso no coração dele. Deus o chamou, vocacionou. Teve um custo? Teve um custo. Ele era filho único.
e aí ele conta aqui como é que foi, né, a despedida, como é que foi tudo isso. Aí eu vou ler agora parte de uma das cartas que ele escrevia. Preste bem atenção, ok? Minha querida mãe agora já está nos céus. Viera para ver minha partida em Liverpool. Não esquecerei jamais aquele dia, nem como minha mãe foi comigo até a pequena cabine que seria meu lar durante quase 6 meses de viagem. Com a sua amorosa mão materna, alisou minha pequena cama, sentou-se ao meu lado e se uniu a mim no cântico do último hino que haveríamos de cantar antes da longa separação. Ajoelhamo-nos juntos e ela orou. A última oração de mãe que eu ouviria antes de partir para a China. Chegou então a informação de que deveríamos nos separar e dizer adeus, sem a expectativa de jamais nos vermos novamente sobre a face da terra. Para me poupar, ela reteve os sentimentos o máximo que pôde. Nós nos separamos, ela foi para a terra, dando-me a sua bênção. Fiquei sozinho no convés e ela seguiu o navio à medida que nos movíamos em direção à saída das docas. Ao passarmos pela saída do porto, quando nossa separação realmente começou, jamais me esquecerei do seu grito de angústia, arrancado daquele coração de mãe que me atravessou o corpo como uma faca. Eu não sabia tão completamente, até então, o que, abre aspas, Deus amou o mundo, fecha aspas, significava. E eu estou bem certo de que minha preciosa mãe aprendeu mais sobre o amor de Deus aos perdidos naquela hora do que em toda a sua vida até aquele dia. Graças a Deus, aumenta o número daqueles que estão descobrindo as alegrias extraordinárias, as maravilhosas revelações de suas misericórdias, concedidas àqueles que o seguem, que se esvaziam a si mesmos e deixam tudo para obedecer à grande comissão. Que texto lindo! Acredito que você se emocionou com isso. Custo. Quando ele diz aqui que entendeu o que significa porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, quando a gente precisa perder alguma coisa por causa desse amor aos perdidos. Quando a gente sofre algumas coisas por causa desse povo que Deus quer salvar. Um amigo, há pouco tempo, num dos grupos que a gente tem, publicou um banner com uma frase escrita assim: pastorear é curar as feridas enquanto você sangra. O desafio da liderança, o desafio do ministério pastoral, o desafio de ser um missionário, o desafio de cumprir a grande comissão é entender que nós não faríamos outra coisa no mundo se não fosse isso. Entender que a gente temos condições de pagar o custo necessário, porque nenhum preço hoje se compara ao preço de Jesus. Que no dia de hoje você possa não ter medo de pagar preço algum por causa do Evangelho. E se você tem um chamado maior, uma vocação maior, você precisa se dedicar mais à obra do Senhor, faça isso. Pague o preço, renuncie, abra mão, porque não existe coisa melhor. Se você esteve no domingo passado na igreja, participando presencialmente ou virtualmente, você viu o testemunho da Neili, que era funcionária pública e podia estar tranquilamente na sua vida, na sua carreira, mas ela tinha um chamado. E esse chamado fez com que ela obedecesse ao Senhor. E hoje ela coordena o trabalho com recuperação de dependentes químicos no nosso grande projeto chamado Cristolândia. Tem alguma coisa te prendendo? Tem alguma coisa te segurando? Quem sabe hoje o Senhor vai te libertar e fazer com que tudo funcione da melhor forma possível.
Meus irmãos, Jesus é o Senhor de nossa vida e o senhorio dele faz com que eu e você sigamos em frente em todo o tempo. Finalizando então a reflexão desse dia, olha, essa obediência ao Senhor tem um custo. Fique tranquilo que Deus sempre cuida da nossa família em todos os sentidos. Não negue a oportunidade às outras pessoas de ofertar, de seguir, de estar junto. É o que eu faço na igreja, estimulando as pessoas a cooperarem, a saírem na fotografia, participarem, se importarem. Não ser simplesmente frequentadores de culto. Mas nós viemos de uma cultura, queridos, que fomos educados a frequentar cultos, nem sempre fazermos parte da igreja do Senhor Jesus. Nós precisamos seguir em frente e vamos comunicando às pessoas que só Jesus Cristo salva e que Jesus Cristo é a única esperança. Que o bom pastor possa fortalecer mais essa palavra no seu coração. Depois de terminar o vídeo, vai orar ao Senhor. Que essa palavra te fortaleça se você está pagando um preço alto pelo Evangelho e se você precisa tomar a decisão de fazer a vontade do Pai. Grande abraço, fique na paz e até lá.